hoje nós vamos falar sobre a febre maculosa. A gente gostaria de trazer para vocês algumas informações a respeito dessa doença, a febre maculosa brasileira, e porque nós tivemos casos aqui em São Paulo dessa doença, e infelizmente casos que foram fatais. É uma doença que não é, assim, exclusiva daqui, é uma doença que pode ocorrer em outros locais aqui do Brasil, e também não é uma doença que ocorreu só agora, ela é uma doença que ocorre com uma certa frequência, mais pela divulgação que a gente teve desses casos que foram fatais. As pessoas ficaram com medo e muitas começaram a ter informações que não são verdadeiras. Então, nós gostaríamos de trazer para vocês algumas informações para esclarecer melhor sobre a febre maculosa brasileira. Certo, Carol? Certo. Então, a gente vai falar sobre febre maculosa nesse episódio, detalhes sobre todos os pontos relevantes para que vocês tenham atenção, para que vocês compreendam de fato aonde estão os riscos e para que não haja um desespero desnecessário. Ouçam esse episódio com muita atenção e eu espero que vocês tirem suas dúvidas com ele. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o Pediatra Cast. Aqui é a Ivani Mancini que está falando. Eu sou Carolina Vince, do Pediatra Cast. Então, vamos começar do começo, Carolina. Como que se dá o que é, na verdade, a febre maculosa? Ela é transmitida pelo quê? O que causa a febre maculosa? Então, a febre maculosa ela é causada por um agente, uma bactéria chamada Rickettsia rickettsiae, certo? Então, é uma bactéria que ela tem que ser inoculada no homem para que cause uma infecção. Ou seja, não é possível a transmissão homem a homem. Existe um ciclo. Ivani, que ciclo é esse? Então, para ser contaminado por essa bactéria, ela vem para nós através do carrapato, que é o tal carrapato estrela. Isso, o carrapato estrela, então, ele é chamado de vetor. Ele vai transmitir a bactéria ao homem, certo? Exatamente. Agora, nem todos os carrapatos estrela têm a tal da bactéria Rickettsia rickettsiae, certo? Uma parte deles tem, 1% dos carrapatos estrela tem essa bactéria. Tá? Se a pessoa deu azar de ter tido contato com um carrapato contaminado, aí sim ela pode acabar se infectando. Tá. Agora, para o carrapato se contaminar com a bactéria, o que acontece, Carol? Então, quem é o hospedeiro, quem alberga essa bactéria, na verdade, são as capivaras. E por isso elas têm sido olhadas como as vilãs da situação. Só as capivaras? Não, outros animais também podem albergar essa bactéria. O grande problema é que a capivara ela sobrevive à infecção da bactéria. Então, ela é um hospedeiro que circula por um tempo grande com a bactéria. Então, ela traz a possibilidade de vários carrapatos picarem a capivara e se contaminarem. É importante lembrar, para que esse ciclo seja feito de maneira completa até infectar o homem, então existe o carrapato, ele vai grudar na capivara, ele vai se alimentar do sangue da capivara, ele vai se contaminar. Esse carrapato volta para a vegetação. E depois ele vai picar um novo hospedeiro, que pode ser a mesma capivara de novo ou pode ser uma nova pessoa, inclusive o homem. Então vejam bem, não adianta matar a capivara. Porque a vegetação também está contaminada por carrapatos potencialmente contaminados pela bactéria. Exatamente. Então, vamos lá. Nós temos uma capivara que tem bactérias. O carrapato vai na capivara, suga o sangue dela e se contamina com bactérias. O carrapato, ele é assim, ele vai na capivara, depois ele vai ficar um pouquinho lá na vegetação. Depois ele volta para a capivara, depois ele volta para a vegetação. Ele fica nesse vai e volta, certo? E é justamente nesse momento em que ele está no mato, se a pessoa for andar nesse mato, ela acaba se contaminando. Na verdade, assim, ela acaba sendo uma presa fácil do carrapato. O carrapato vai lá e pica a pessoa, certo? Veja, nós estamos falando em capivara, mas pode ser cavalo, por exemplo. Às vezes não é capivara. Cavalo também pode ser um dos... entrar no meio desse ciclo aí, tá certo? Bom, aí vamos
entendemos isso. Quer dizer, a capivara não tem culpa de nada, tá certo? Na verdade, é o ambiente em que ela está e que acaba sendo um ambiente na parte toda vegetal desse ambiente, a vegetação desse ambiente que está, na verdade, cheia desses carrapatos, certo? Isso. E a pessoa que andou lá de bermuda, entendeu? De chinelo e tal, acaba tendo contato com o carrapato. O que é importante a gente lembrar é que, infelizmente, o carrapato não é o único vetor. Existem descrições, isso vocês vão ler na mídia provavelmente, só para que isso fique muito claro, de hipóteses de que essa doença possa ter sido transmitida por outro vetor. Por exemplo, pulga e piolho. Mas isso, pelo amor de Deus, Por né? quê? Porque o carrapato ele fica mais ou menos 4 horas grudado na pele do homem, sugando o sangue, se alimentando do sangue e transmitindo a bactéria para o homem. Uma picada da pulga é pontual. Então, se vocês lerem isso na mídia, não é uma preocupação. Não mesmo. Nós certo? vamos pensar no carrapato em si, Exatamente. tá certo? Beleza. O carrapato, Carol, é importante a gente definir bem o seguinte, que o carrapato, uma vez que ele é contaminado e você tem uma fêmea, ela pode colocar muitos e muitos e muitos ovos, tá certo? E eles todos estarão contaminados também. E aí uma parte deles vai acabar evoluindo para uns carrapatinhos ali, certo? E é importantíssimo saber o seguinte, que em toda essa evolução, desde que o carrapato é bebezinho e ele vai crescendo aos poucos, ele está contaminado desde o início. Então, mesmo quando a pessoa tem contato com um carrapato que não é adulto, e é aquele carrapato menorzinho, e que às vezes a pessoa não percebeu que ela teve contato, que ele está na pele dela, ela pode estar sendo contaminada por essa bactéria. Ele está lá causando o problema, tá? Então, isso é bem importante aqui. Tá. Por quê? Porque às vezes esse pequeníssimo carrapatinho bebê, às vezes fica, por exemplo, numa dobra de pele. Não está visível, como é fácil de você ver um carrapato grande na sua pele, tá certo? Então, Sim. isso é muito, muito importante, ok? Isso. Então, muito Uma outra bom. coisa que pergunta-se muito, Ivani, pensando no ambiente domiciliar, é se os animais domésticos podem ser contaminados. Sim, eles podem ser contaminados, mas eles não costumam ser um problema de perpetuar a doença. Eles, na verdade, têm o mesmo risco do humano. Eles né? são a mesma vítima que Exato. somos nós, tá? Exatamente. Você foi passear lá naquela área que estava contaminada. Foi lá, você foi de bermuda, de chinelo, você levou seu cachorrinho para passear com você e ambos podem ter se contaminado ali, ter adquirido um carrapato na pele. Exatamente. Certo? Então, o ponto importante, vamos lá. Percebi um carrapato na minha pele. O que eu devo fazer? Você tem que remover imediatamente esse carrapato. Então, mas Qual é aí, a forma Carol, mais segura de fazer isso, né, então, Ivani? isso até queria voltar um pouquinho, que você falou uma coisa importante, que o carrapato, para ele fazer a transmissão da bactéria, ele precisa ficar grudado lá, preso na pele por 4 horas. Então, é um tempo longo que ele tem que ficar, tá certo? Isso. Por menos de 4 horas, ele não consegue fazer essa transmissão da bactéria, tá certo? Ou seja, isso agora sim, você viu o carrapato. Pensando nisso, nesse ciclo de 4 horas, a remoção tem que ser imediata. Você não sabe há quanto tempo o carrapato está ali, mas removendo imediatamente, provavelmente você quebra esse ciclo, você diminui a chance da transmissão. Exatamente. A forma mais segura de remover. Você vai pegar e vai esmagar ele. Não, porque você Pisar vai em disseminar, você vai espalhar a bactéria. Então, você deve pegar uma pinça, não ir com o seu dedo. Você vai delicadamente girar o carrapato para que você garanta que o ponto que ele está aderido à pele seja removido, e você vai tirar esse carrapato inteiro, não vai esmagar, não vai queimar, não vai manipular esse carrapato, porque você pode disseminar mais bactéria. Exatamente. Certo? Perfeito. Então tem que ser feita a remoção imediata. Agora, se não tem jeito, se eu fui contaminado, Ivani, Então, quais mas são antes disso, Carol, vamos supor que você foi, por exemplo, andar, você tinha que ir naquela área que é uma área de risco, tá certo? Beleza. Como o carrapato, ele demora 4 horas para transmitir, se você, a cada 2 horas, olhar se você teve algum carrapato na pele, você pode bloquear o ciclo, tá certo? Sim.
Bom, Qual é a ok. roupa ideal, Ivani? Então vamos pensar. Vamos pensar na prevenção. Você tem que ir para uma área de risco, você não tem jeito. Então vamos prevenir. Primeiro, a sugestão é que você use roupas mais claras. Para que Isso. antes que o carrapato entre em contato com a sua pele, você possa ver esse carrapato É caminhando na lógico, sua vai de roupa. roupa preta, o carrapato, você nem vê o carrapato na Exatamente. roupa, tá certo? Existe algum tipo de repelente que funcione, Ivani? Existe, mas não é aquele que a gente costuma usar nas crianças, que tem um efeito prolongado, que é a icaridina. Exatamente. Esse não dá certo, gente. A gente tem que usar aquele hard mesmo, que é o Isso, DET, tá Isso. certo? É isso que você vai procurar. Se você vai para um local que tenha, que você sabe que é contaminado por carrapato estrela, você vai usar o DET. Esse, ele não pode ser usado em criança muito pequenininha, tá? Agora, também, né, gente, vamos evitar de levar criança pequenininha, né, Sim. num lugar desse, tá Sim, certo? Sim. E mais do que isso, né? O DET em concentrações Maiores. Então, É. realmente não pode ser usado em crianças. Outra tá? coisa, você não vai de chinelo, você vai de sapato, você vai colocar a roupa, você vai se proteger, porque é muito menos chance. Aí o carrapato fica na roupa. Exato. Não vai com a pele exposta, bonitinha ali para você se contaminar com o carrapato ou pegar o carrapato, certo? Exatamente. Bom, então, ou seja, gente, em termos de prevenção, não tem muita coisa. Não- Tem Ah, vacina? Vani, Tem vacina, Carol? Tentaram uma vacina, mas Mas ela não- é pouco eficaz. Ela não é utilizada como estratégia de prevenção. Então, não tem vacina para febre maculosa. Essa é a regra, certo? Tá. E tem, por exemplo, remédio que você pode tomar. Ah, então eu vou tomar um remédio antes, vou tomando já um antibiótico, e aí pronto, acabou. Aí eu fico imune. E aí, se eu pegar a bactéria, ela já morre. Infelizmente não. Inclusive, se você for picado e quiser usar um antibiótico de maneira profilática, sem saber se você vai ter a doença, não é indicado, certo? Não, porque isso, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter até uma alteração e do ciclo. uma alteração do ciclo. Muitas vezes vai levar um tempo mais longo para você começar a apresentar a doença, tá certo? Além de não resolver, ainda atrapalha. Exatamente. Certo? Exatamente. Tá. E aí, Vani? Bom, aí e se, vamos supor... se de fato a gente pegou a doença? Então, assim, você não sabe se você foi infectado ou não. Então, eu fui picado por um carrapato. Eu tenho que observar os Quanto sintomas. tempo, Carol? Então, habitualmente, Quanto tempo é muito depois grande, que né, você o tempo de foi? incubação. Esse é o grande problema. É de 2 a 14 dias. Isso é bem de problema, incubação. gente. Então, a gente pode ter um sintoma quase que imediato, porque 2 dias depois é muito pouco tempo, mas pode durar 2 semanas para aparecer Então, o o sintoma. grande problema da febre maculosa é que, assim, gente, é difícil fazer o diagnóstico, porque nem sempre se pensa nessa doença. E enquanto você está deixando de pensar na doença, o que acontece é que ela progride rápido e ela é muito fatal. Esse é o grande problema. Exatamente. Então, vejam só, habitualmente começa com uma febre alta. E não necessariamente ela tem outros sintomas nesse início do quadro. Você evolui para manchas no corpo e aí sim você Então, pode porque começar a febre pensar. alta, né, Carol, pode ser qualquer coisa, né, Sim, gente? Com certeza. Até influenza, qualquer coisa. Agora, quando começa a ter manchas no corpo, aí se levanta a lebre da história. Exatamente. Ainda mais essa fase de que a gente tem uma circulação maior. Exatamente, porque aí você tem manchas no corpo e não são manchas quaisquer. Ela tem manchas no corpo, inclusive na planta dos pés, na palma das mãos, Exatamente. tá certo? Não é... Aliás, daí que vem a nome febre maculosa, de mácula, que são todas essas manchas aí, Isso. tá? A pessoa evolui com sintomas mais intensos. A pessoa né, tem dor de cabeça, a pessoa tem uma prostração, não é uma bobagem, a pessoa fica acabada, tá certo? Não é uma bobagem qualquer. E assim, nessa hora, gente, já dá para pensar na febre maculosa. Quem tá ali avaliando o paciente, já dá para começar a se ligar. Onde ele esteve, por onde ele passou, tá certo? Exatamente. Porque se a gente não intervir nessa hora, que eu tenho sintomas sistêmicos, mas eu ainda não tenho um quadro tão grave de inflamação dos pequenos vasos que a gente chama de vasculite, eu ainda posso reverter o quadro. Na hora que meu paciente continua evoluindo com os sintomas característicos da doença, e ele evolui com vasculite, que pode comprometer o cérebro, pode ter disfunção renal, eu posso ter disfunção de múltiplos órgãos, levando até a morte, se eu não fizer uma intervenção no momento adequado, realmente ela se torna uma doença irreversível e fatal. Nessa e é esse situação, grande medo da população atualmente. Então, por exemplo, não está indicado você dar, por exemplo, um antibiótico se você não tem certeza. Se a pessoa... eu vi um carrapato na minha pele. Pronto, já vou tomar antibiótico. Isso não deve ser feito. Isso atrapalha. Isso vai acabar mal. Porque você pode demorar mais tempo ainda para apresentar sintomas, tá certo? Exatamente. E outra...
o fato de ter tido um carrapato na pele não necessariamente era um carrapato que estava contaminado com a bactéria, tá certo? Agora, uma vez que você já tem alguns sintomas, você começou com febre, já tem lesões na pele, gente, se existe uma hipótese diagnóstica de que pode ser febre maculosa, sim, está indicado já tomar o antibiótico adequado até que você tenha a confirmação do diagnóstico. Aí é outra história, porque nós já estamos com a doença já aparecendo. E se você não agir rápido, isso a gente fala principalmente para os médicos, se você não agir rápido, você perde o paciente. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Tá? É isso, então, né? é esse o tratamento. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar a condição, para diminuir o risco? Então, como a Ivani falou no início, não é uma doença nova, não é uma doença que não acontecia no Brasil. Na verdade, é uma doença que acontece, que já existiram outros momentos de uma circulação maior, mas que não se falou muito. Agora, a gente tem aí esse assunto sendo vinculado na mídia de maneira muito intensa, e é por isso que a gente trouxe esse episódio. Então, é uma doença que acontece, sim, já aconteceu outros surtos, e a gente tem visto agora, nesse momento, então, um aumento da ocorrência da doença. Então, Carol, uma coisa importante, desculpa te interromper, mas o que as pessoas tendem a fazer, como a gente teve há uns anos atrás, 2018, a gente teve febre amarela. E aí começaram a matar os macacos. Você lembra disso, Carol? Opa, os coitadinhos que não tinham nada, muito. tá certo? Nesse caso aqui, matar as capivaras resolve a história? Não adianta matar a capivara. Na verdade, isso é contra a lei, né? Você pode ser preso por isso, e não adianta matar a capivara. Como a gente falou, é um problema ambiental. Eu tenho que controlar o ambiente. É isso que a gente quer deixar bem claro. Então, eu tenho que dar um jeito. Primeiro, é a gente que está no lugar errado. Foi a gente que foi invadir o habitat da capivara e do carrapato, e a gente se contaminou. Então, o ideal é você controlar o carrapato. Você ter uma atenção especial e alguma forma de controlar o carrapato, porque assim você vai quebrar o ciclo de transmissão da doença. A capivara não vai passar diretamente para você, assim como eu não passo se eu estiver contaminado por uma outra pessoa. Exatamente. Eu preciso do carrapato. Então, a maneira mais fácil e eficaz é evitar as áreas que aconteceu alguma contaminação de risco, ou que sejam sob suspeita de circulação da doença, e fazer um controle adequado do carrapato. É a forma mais eficaz de controlar a doença. Exatamente. Ou seja, respeitar áreas que a gente sabe que são áreas contaminadas. Se você tiver que ir para essas áreas, você tomar as medidas preventivas, tá certo? Em termos de administração pública, esperar que se faça se diga que áreas que são contaminadas e que se tenha algum controle, principalmente da parte de vegetação dessas áreas, tá certo? Basicamente é isso, né, Carolina? É isso, não é um momento para pânico. Ouçam, a gente é pediatra, a gente trabalha lado a lado com muitos infectologistas, eles têm feito declarações muito importantes para que ninguém entre em pânico, não saia se automedicando, usando profilaticamente, como a Ivani falou, o antibiótico, isso não adianta. Comprando e estocando antibiótico é uma bobagem. A gente tem que ter bom senso, cuidado e respeitar a doença. Todo mundo está atento a essa doença, a gente vai continuar trazendo informações novas e, enfim, trabalhar com verdade e com ética, né, Ivani? Não adianta pegar um revólver e sair atirando nas capivaras lá da Marginal Tietê, coitadas, né? Que estão lá morando, tadinhas, tá certo? Não vai resolver nada, nem aquelas e nem nenhuma outra capivara. Tá certo, Carol? Acho que era isso que a gente tinha para passar. É isso. Espero ter ajudado vocês a se acalmarem um pouquinho e ficarem atentos a essa doença. E entender melhor o que é a febre maculosa brasileira, certo? Exatamente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.